A unidade 1 é denominada Temas Atuais no Ensino de Ciências, porque é exatamente aqui que a gente começa a ver que temas são esses que estão sendo mais trabalhados, ou que não estão sendo, e que podem ser melhor explorados por vocês, ou até nessas interfaces com trabalhos que vocês já estão desenvolvendo, como a gente estava falando com a Thaisa, né? Buscar interfaces, como que é o momento de pensar, né, em algo que vocês possam trabalhar. E, ao mesmo tempo, que nós vamos entendendo como que está isso, né, na área do ensino de ciências. Os objetivos dessa aula são esses aqui. O que eu espero que vocês consigam atingir, né? Então, saber que é preciso transpor as dificuldades que se impõem entre a intenção de aproximar conteúdos científicos e pedagógicos. Vejam, que eu estou falando assim, né? Tem dificuldades que estão separando a produção de conteúdos científicos e as atividades pedagógicas. Então, saber que é preciso, né? Vamos ver algumas argumentações com relação a isso. Nós já sabemos, na verdade, que é importante, mas vamos reforçar isso nos nossos raciocínios. Um outro objetivo é reconhecer tipos de pesquisa e temas pesquisados no campo do ensino de ciências. Aqui é porque vocês, exatamente, vocês vão construir um trabalho, um plano de trabalho que é como se vocês fossem desenvolver, mas vocês não vão desenvolver. Aí é que é a diferença de um artigo, porque um artigo, na verdade, é uma avaliação que vocês provavelmente devem ter feito na outra disciplina, né, um estudo sobre os conteúdos ali da disciplina, escrito um artigo mesmo, né, com uma introdução, desenvolvimento, conclusões. Mas aqui, na verdade, é como se fosse um projeto de pesquisa, porque a intenção dessa disciplina é estimular o professor pesquisador, né, o desenvolvimento da pesquisa também pelo docente, ou seja, entender que não precisa separar as duas coisas. Quem gosta de fazer pesquisa científica e acha que não tem interesse na parte pedagógica, pode ver que as duas coisas podem se misturar de uma maneira em que mesmo as atividades pedagógicas sejam investigativas. Dá para misturar as duas coisas naturalmente. Quem gosta da parte pedagógica, está a fim de ser professor, vai poder retomar essa intenção de que pode também fazer pesquisa enquanto professor. Não tem por que separar tanto, né, as duas coisas. Mas aqui, além de reconhecer, né, tipos de pesquisa e temas que podem ser pesquisados nesse campo, nós também vamos procurar desenvolver uma visão geral sobre as principais fontes de informação científica, porque na hora que você tem que escolher um tema para pesquisar, né, um tema para desenvolver um plano de trabalho, como se você fosse pesquisar, né, a partir desse plano, aí você precisa saber quais são as fontes, onde que você vai buscar informação científica para referenciar no seu trabalho, para realmente estabelecer, né, as linhas da sua pesquisa. E, enfim, tendo isso tudo em mente, o quarto objetivo dessa aula é já começar a planejar, né? Então, planejar esse plano de trabalho já com esse processo de escolha de um tema e de elaboração de um esquema preliminar. Um esquema preliminar são só alguns tópicos que vocês vão mencionar nesse esquema, né? Não é um texto já escrito. O texto maior mesmo, ele vai vir no final, e mesmo esse texto maior, como eu estou falando, ele tem no máximo 2 páginas. Então, não é assim, né, uma coisa monstruosa que eu estou esperando de vocês. É realmente um desenvolvimento de uma habilidade, né, de escrita acadêmica. E os conteúdos dessa aula eu dividi dessa maneira. Então, tem uma parte introdutória que ela vai exatamente nessa questão de transpor esse distanciamento entre pesquisa científica
e atividades pedagógicas. Aí temos dois conteúdos que fazem parte já do trabalho que vocês vão desenvolver. Um é esse conteúdo 2, temas atuais no ensino de ciências, e o outro é o conteúdo 3, fontes de informação para pesquisa, onde buscar, né, informações para esse tema, para o tema que cada um vai escolher. E nos temas atuais, nós temos tipos de pesquisa, que mostram que temas que estão sendo mais explorados, pelo menos alguns deles, né? Eu não vou ser exaustiva aqui, não, vou dar algumas ideias para vocês. E também nós vamos falar sobre a abordagem de temas, os temas geradores que vêm da pedagogia de Paulo Freire, né? E que está sendo muito utilizado no ensino de ciências. E, para finalizar, vão ter algumas considerações finais, nem são conclusões, são considerações finais, não é conclusivo, né? É algo ainda aberto a complementações, a aprimoramentos. Para começar essa introdução, eu estava comentando com vocês, né? Ali nós tínhamos já um daqueles objetivos. Então, o Delis Oikov, 2004, ele comenta, há uma comunidade de pesquisadores já bem grande na área do ensino de ciências no Brasil. E ela é bem expressiva. Existem já muitos eventos da área, muitas revistas acadêmicas, inclusive assim de boa qualidade, né? Qualidade A1, A2 de qualis, CAPES, né? É uma comunidade que vem produzindo e divulgando frequentemente seus resultados de pesquisa. E o Delis Oikov, ele menciona, assim, para ele, né, ele percebe que essas pesquisas em ensino de ciências, elas existem dentro de um contexto que é o contexto das ciências humanas aplicadas. Para ele, é ciência humana aplicada mesmo, ensino de ciências. Talvez outros pesquisadores não pensem assim. Ele mesmo coloca nesse artigo de 2004 que muitas vezes o ensino de ciências ele é abordado como dentro da área da educação apenas, né? Mas ele percebe muitos tratamentos dados nessas pesquisas que se aproximam muito mais das ciências humanas aplicadas, ou seja, é uma outra grande área de pesquisa do Brasil. A educação é uma grande área, ciências humanas aplicadas também é uma grande área. E ele coloca isso, né? Por que isso? Porque devido à grande importância, realmente, na organização social que nós temos aqui no Brasil, do ensino de ciências. Mas, ao mesmo tempo, ele mostra que ainda é muito frágil o vínculo entre a pesquisa em ensino de ciências e o ensino de ciências na prática. Ou seja, há um distanciamento grande. Isso é uma coisa que a gente já percebe, né? Exatamente, vocês já estão fazendo estágio, né? Vocês já sentiram isso na pele, né? A gente até trabalhou juntos, um dos estágios de vocês, né? E tem um grande distanciamento, aquilo que o pesquisador faz e a realidade lá na escola mesmo, né? Ainda é muito frágil esse vínculo aí. E é sobre isso que em torno desse vínculo que essa disciplina se desenvolve. E aqui ele coloca 3 aspectos importantes a considerar dentro dessa questão. O teor das pesquisas que são desenvolvidas na área do ensino de ciências precisam, na verdade, ser mais voltados para essa aplicação, né? Ter uma aplicabilidade maior, e por isso que ele fala desse contexto das ciências humanas aplicadas. E, para que isso aconteça, ele sugere o uso maior, né, dos resultados das pesquisas em ensino de ciências, tanto na formação inicial de professores, quanto na formação continuada. A formação inicial é esse momento agora que vocês estão vivenciando, né? Vocês estão numa formação inicial, estão fazendo um curso de licenciatura.
aqueles que realmente se tornarem professores, né, vão poder rememorar lá na frente, no futuro, esses momentos de agora, como os momentos da formação inicial de vocês. Já eu estou no momento de formação continuada, né, porque eu já passei faz muito tempo, né, nessa fase aí da formação inicial. Mas é importante usar os resultados dessas pesquisas que estão sendo produzidas no ensino de ciências para a nossa formação, tanto inicial quanto continuada. Isso tem que ser aplicado na nossa maneira de atuar em sala de aula ou mesmo nos outros ambientes extraclasses, mas em todo momento em que nós, de alguma maneira, desenvolvemos nossa docência. Com relação a essa distância entre a universidade e a escola, Almeida, 2018, ele coloca alguns pontos, e eu selecionei alguns que eu percebi como principais e que seriam interessantes que inseríssemos agora nessa reflexão introdutória dessa aula. Por que existe esse distanciamento? Muitas vezes tem a ver com as próprias condições de trabalho do professor da escola básica. Nós sabemos que é tudo muito corrido, o professor da escola básica geralmente tem várias turmas, as turmas são lotadas, e muito do que a gente fala, do que a gente escreve em pesquisa acadêmica, acaba não sendo aplicável para aquela realidade, ou não diretamente aplicável. Algumas vezes, por isso esse segundo ponto aí, algumas vezes, na perspectiva da academia, a visão de escola é idealizada e não real. Parece que a gente está escrevendo sobre uma outra realidade, né? Que não é aquela realidade que o professor de educação básica vivencia realmente. E em estágio a gente acaba discutindo muito isso, né? Muitas vezes. Né? Acaba tendo aqueles momentos de ler um artigo e aí refletir lá na prática da escola, né? No estágio, você acaba vendo essa diferença, né? Por que acontece isso? Olha, esse terceiro ponto é importante. Um dos pontos é a supervalorização do conhecimento científico em detrimento de outros saberes. E isso aí acaba fazendo com que o professor acadêmico ele se interesse por determinados assuntos que às vezes não é o que o professor da escola precisa. E parece que o professor que é acadêmico, que tem esse conhecimento, né, acadêmico, ele sabe mais, né? Às vezes dá essa impressão, mas pode ser uma impressão bem equivocada, dependendo da situação, né? Em detrimento de outros saberes, significa até ali do saber prático, né, do professor que está fazendo a educação básica acontecer. Então, às vezes, tem esse desvio de interesses. E nem sempre, olha só, nem sempre a pesquisa do pesquisador interessa diretamente à escola. O que gera esse termo aí, né, um processo chamado endogenia. Endo é dentro, né? E gênese, genia vem de gênese, de origem, uma origem interna. Então, a produção acadêmica é dirigida à própria academia, pelos interesses dos professores, dos pesquisadores, dos alunos que fazem parte das equipes de pesquisa, acabam fazendo as coisas do interesse da academia, né? E o professor da escola básica, que faz pesquisa, que às vezes, né, a gente encontra professor na escola básica que também é pesquisador. Esse professor que faz pesquisa na escola básica está quase sempre vinculado a alguma instituição de pesquisa acadêmica. Além do que, esse último ponto aí também é importante. Grande parte dos professores de escolas que fazem pesquisa acaba migrando para as universidades. Então, ou assim, já é o professor ali da escola que faz pesquisa, ele está vinculado a um grupo no meio acadêmico. Às vezes está fazendo até uma especialização, né? Ou faz parte de um grupo mesmo, grupo de pesquisa. E, às vezes, a grande chance de professor da escola estar ali um tempo, fazer um mestrado, fazer um doutorado e passar lá para a universidade. Né? E acaba acontecendo que essa distância vai sendo mantida, mas ela não é favorável. E Cachapuz e colaboradores, 2005,
coloca assim, né, que há uma série de insuficiências realmente na formação de professores que separa, que faz, acaba causando essa separação, né, dos conteúdos científicos dos pedagógicos. Eu vou falar para vocês por uma lembrança que eu tenho. Quando eu leio esses autores como Cachapuz falando sobre isso, eu lembro da minha própria formação inicial e faço um paralelo, o que me causa uma compreensão assim mais prática disso, né? Essa separação de conteúdos científicos dos pedagógicos, mais ou menos assim, ó, a Thaisa, né, aproveitando o exemplo que a Thaisa falou, eu trabalho assim com opilhões, né, com a parte morfométrica, um trabalho em laboratório, dá a impressão que ela está lidando com conteúdo científico bem distante de possibilidades, né, de potencialidades pedagógicas desse conteúdo. Só que, de repente, eu falei para ela, não, mas você pode ver como que isso pode ser ensinado em escolas, ou está sendo ensinado, será que tem gente que trabalha com isso? Será que, quais as práticas que existem, né, com esses opilhões? Será que as crianças conhecem opilhões? Qual é a facilidade que elas têm com esse objeto, né, de estudo científico? Sabe o que acontece aqui? É que geralmente é que entra minhas lembranças, a minha formação inicial. Os professores que ensinam conteúdos científicos, eles não fazem, não costumam fazer essa aproximação com os pedagógicos. Mesmo que eu não fiz bacharelado, não, eu fiz licenciatura. E os professores que lidavam com conteúdos científicos, meramente científicos, que não eram pedagógicos, não faziam aproximações com a parte pedagógica. Essas aproximações seria, por exemplo, como você está ensinando, eu vou usar um outro exemplo aí da zoologia, porque para mim é mais fácil, né, por causa da minha própria formação inicial. O professor acadêmico está ensinando para vocês, para uma turma de ciências naturais, serpentes. Está ensinando ali a parte de zoologia, mas está bem em serpentes, né, em répteis, e chegou nas serpentes. E ele vai começar a mostrar, né, a anatomia, a fisiologia das serpentes, taxonomia. Mas como que é o tratamento pedagógico dado para as serpentes? O que pode ser feito, né? Como ensinar? O que é legal ensinar nas escolas sobre elas? Como abordá-las? Sabe, isso também é conteúdo científico. Aí, porque isso não é feito, dá a impressão que o tratamento ali, a taxonomia, a fisiologia, a anatomia das serpentes é científico. A maneira de ensinar como as serpentes vivem na escola não é. É pedagógico, não é científico. Só que aqui a gente está vendo que o pedagógico é científico também. E a gente pode dar tratamento científico para questões como essas, né, de aproximar conteúdos que são aparentemente meramente científicos, aproximar com tendências pedagógicas e desenvolver pesquisas na área do ensino de ciências embasadas nesses conteúdos científicos. E é sobre isso que Cachapuz fala. Muitas vezes isso acontece. Então, os professores acabam realmente na formação, né, do licenciado, separando conteúdos científicos dos pedagógicos. E, na verdade, isso acaba evidenciando ainda mais a necessidade de um tratamento global e integrado entre os assuntos. Assim como a gente fala que na escola precisa ter mais interdisciplinaridade, aqui também, né? No ensino superior também precisa. E principalmente quando você está trabalhando com licenciatura, mesmo que esteja tratando de conteúdos científicos, eles precisam ser tratados de uma maneira a fazer essas aproximações pedagógicas. O Cachapuz, ele continua ainda falando sobre esse assunto, ele mostra assim, que a constituição do campo da didática das ciências, ela está bem em voga no momento, tem uma bibliografia bastante ampla,
já vem sendo publicada ao longo das 2 últimas décadas, né? Ele fala sobre perspectivas de inovação e investigação, ele fala sobre os métodos, esses métodos investigativos, como trabalhar, né, com esses conteúdos da didática das ciências de uma maneira científica. O próprio professor desenvolvendo ali em sala de aula as suas metodologias, ele pode ser um observador do que ele está fazendo e desenvolver investigação científica. E também esses autores, né, eles comentam que tudo isso é muito importante, ao considerar-se que os progressos relativos à educação científica e tecnológica, eles são vistos como relevantes, como fundamentais, esses progressos realmente da educação científica e tecnológica, o que torna possível o desenvolvimento futuro de um país. A educação científica e tecnológica é que faz com que os alunos abram os olhos para como a ciência é importante, como a tecnologia é aplicável à vida, e como eles mesmos, né, como futuros trabalhadores, cidadãos, né, ativos nessa sociedade, eles podem assumir, né, a ciência, a tecnologia e tocar adiante isso, né, essas inovações, e por que não, né, de uma maneira investigativa. Bom, aqui nós temos temas atuais no ensino de ciências, já entrando no assunto mais particular dessa aula de hoje, que até agora era a introdução. Eu vou mostrar para vocês, primeiro, tipos de pesquisa, depois entra também em abordagens por temas. E lá no final é a questão do que vocês têm de disponível de informações, né, as fontes de informação básica para pesquisa na área do ensino de ciências. Bom, então vejam aqui tipos de pesquisa. Aqui eu tenho um trabalho que, olha, não é tão recente, né, de 1999, mas é de Marta Marandino, que é um grande nome na área do ensino de ciências. Scarpa e Marandino, 1999, fizeram uma análise das perspectivas relativas aos tipos de pesquisa da área, tipos de pesquisa. Então, aqui comecem a prestar atenção, já pensando em como que vocês vão fazer, como que vocês pretendem fazer, né? Que tipo de tema, que procurem aquilo que vocês gostam, né? Que interessam. E, como eu falei, aqueles que já estão desenvolvendo TCC na área de ensino, o próprio tema do TCC, quem está com um TCC que é essa questão ali, né, do conteúdo científico, faz uma aproximação, torna ele pedagógico, né, esse conteúdo científico. Mas nesse trabalho aqui de Scarpa e Marandino, as autoras analisaram as atas do primeiro INPEC, que é o Encontro de Pesquisa e Ensino de Ciências. Ele ocorreu em 1997 em Águas de Lindóia. E nesse trabalho tem 61 comunicações em torno dessa questão que as autoras estavam procurando, que é tipos de pesquisa na área. 61 trabalhos sobre isso. 38 eram pesquisas empíricas, 18 reflexões teóricas e 5 relatos de experiências. Vejam aqui a tabela 1, ela traz essas informações. Então, a maior quantidade de trabalhos era de pesquisa empírica. Pesquisa empírica é aquela pesquisa que exige observação de campo. É a pesquisa, assim, de demonstrar o que você está testando, a hipótese que você levantou, demonstrar se ela é válida ou não, através da coleta de dados de campo. Então, aqui mostra, né, nesse trabalho, nesse momento aí, a maioria dos trabalhos que foram encontrados por essas autoras eram pesquisas empíricas, mas tinham também 18 trabalhos que eram reflexões teóricas. Reflexão teórica é um trabalho que a gente desenvolve
baseado nos estudos que os outros desenvolveram. Possivelmente, o que a professora Rosigleise propôs para vocês, em estrutura e funcionamento da educação básica, tenha sido isso, né, uma reflexão teórica em torno dos temas que teriam que ser abordados de alguma maneira ali, né, naquela disciplina, e ela preferiu abordar dessa maneira. Uma reflexão teórica em torno do que outros estão escrevendo. E aqui também são mencionados 5 relatos de experiência. Um relato de experiência, aquilo que você está fazendo e que você pode relatar cientificamente. Só um instantinho, tem um aluno tentando falar comigo aqui, vou só falar que estou em aula. Ok. Então, vejam, comecem a pensar, né? Existe, na hora que vocês forem pensar e escrever, propor, né, um trabalho científico, vocês têm essas opções, né? E tem muitas outras que eu vou estar mostrando aqui hoje. Tem relato de experiência, tem reflexão teórica, tem pesquisa empírica. E na tabela 2 dessas autoras, elas ainda especificaram ainda mais tipos de trabalhos, estudos históricos, teve um só. Estudo histórico é você pegar e desenvolver um histórico, histórico, por exemplo, de um tipo de abordagem, e aí certamente vai ser um trabalho bibliográfico. Mas pode fazer um estudo histórico, por exemplo, de uma determinada escola, ou de uma comunidade, como é a educação dentro de uma comunidade tradicional, alguma coisa assim. Estudos comparados, é possível comparar o que está sendo feito em uma escola com relação a outra escola, comparar como está o ensino de ciências em escolas públicas, em escolas privadas, comparar como que os alunos aprendem mais ou menos em aula prática com relação à aula teórica. Também encontraram 4 pesquisas etnográficas. Etnográfica é a pesquisa com comunidades que têm alguma característica muito própria, fazer pesquisa com uma determinada etnia, por exemplo, uma etnia indígena, uma comunidade de quilombo, alguma outra comunidade que seja expressiva por alguma característica que ele seja própria, muito tradicional, uma pesquisa etnográfica, pode ser feita até numa escola mesmo, uma escola ou várias escolas de uma determinada cidade, ver como que estão sendo recebidas as crianças de diferentes etnias, seria uma pesquisa etnográfica também. Estudo de caso, é possível pensar em estudo de caso, escolher alguma coisa em particular, um grupo para estudar aquele grupo, ou então uma população de estudantes, né? A população de estudantes de uma cidade, ou então um fenômeno educativo em particular, fazer um estudo de um caso, né? De algo em particular. Pesquisação é bem interessante, o pesquisador, ele está envolvido com uma ação junto com um determinado grupo, e ele está, ao mesmo tempo, pesquisando como que a ação está sendo desenvolvida, quais os resultados, como melhorar aquilo. Então, isso aqui é mais ou menos assim, como eu estava já no começo, expliquei para vocês, que eu estou tentando fazer uma pesquisação mesmo, né? Essas disciplinas que eu estou dando no ensino remoto, para mim é também uma pesquisa, mas pesquisação, por quê? Porque eu estou fazendo junto com vocês, mas ao mesmo tempo eu avalio os resultados a partir dos formulários que vocês preenchem no final, e eu tenho uma resposta que ao mesmo tempo é um feedback a partir do qual eu posso mudar algumas coisas da minha metodologia e assim por diante, né? Então, estou pesquisando através da ação. E outros tipos, levantamento, estudos censitários, que são quantitativos, né? Análise de currículo, análise de experiências, algumas experiências em particular. Análise documental é analisar documentos que ainda nunca foram analisados por ninguém, né? Não é, aqui é diferente de fazer um trabalho de revisão bibliográfica.
trabalho de revisão bibliográfica, você vai analisar o quê? Pesquisas que já foram realizadas, artigos publicados, né? Aqui não, análise documental, documentos que estão lá arquivados, por exemplo, ninguém nunca mexeu numa escola, você vai mexer naqueles documentos, analisá-los. Tem aqui, ó, mais alguns tipos: história de vida, depoimentos, memória, de um professor em particular, de você mesmo, da sua formação enquanto futuro professor ou docente, quem já está atuando na docência, testagem de métodos, materiais de programas, estudo exploratório significa esmiuçar, explorar alguma coisa em particular, adentrar em certos processos, ficar esmiuçando, explorando detalhes, e isso pode envolver entrevistas com pessoas que também fazem parte desse processo. E ali tem no final 15 estudos cognitivistas, construtivistas, interacionistas. Lembram de Piaget, Vygotsky, Vallon, Ausubel, aprendizagem significativa, construtivismo. Isso significa estudar, né, o processo de construção de conhecimento pelos próprios alunos. Então, vejo, tem muitos temas, né, muitas possibilidades dentro do ensino de ciências. E por falar em temas, então aqui o 2.b, esse outro item, abordagem de temas na pesquisa em educação e ciências, alguns pressupostos teóricos metodológicos, e aqui eu usei informações obtidas de Strieder e colaboradores, 2011. Esses autores, eles analisaram 26 trabalhos, também publicados na área da educação e ciências, mas eles queriam identificar temas com base nos quais se selecionam conteúdos científicos nas escolas, de modo a ajudar os alunos a compreender melhor os conteúdos temáticos que estão sendo estudados. Isso é abordagem bem freiriana. O Paulo Freire, ele propôs muito a abordagem por temas geradores. Quando você vai entrar, ele, por exemplo, ia trabalhar com a alfabetização de adultos, ele levantava na turma que ele ia alfabetizar quais os temas que aquela turma tinha interesse, devido a eles pertencerem a um contexto em particular. E aí ele trabalhava a alfabetização usando textos que interessassem aquela turma ali, e alfabetizando eles para a vida deles. Ou seja, eles iam aprendendo a ler nos jornais que falavam sobre os assuntos que interessavam para eles, nas revistas que falavam a linguagem da vida deles. Isso aqui é contextualizar. E quando se vai ensinar ciências na escola, é importante fazer isso também, né? Então, identificar temas com base nos quais se selecionam conteúdos que vão ser necessários para que os alunos compreendam aquilo que está ensinando. E aí esses autores aqui, né, Strieder e colaboradores, eles levantaram trabalhos com foco na abordagem de temas em periódicos de educação e ciências entre os anos 2000 a 2009. E aí que eles encontraram 26 trabalhos e eles dividiram em 6 grupos, esses 6 trabalhos, que são esses aí, ó. Alguns eram temas com enfoque CTS, Ciência, Tecnologia, Sociedade, temas ambientais, outros, situação de estudo, temas freirianos, unidades de aprendizagem e temas conceituais contextuais. Então, vejam, mais algumas categorias de temas, né, de trabalhos em ensino de ciências. E eles estão aqui, eu coloquei resumidamente o que esses autores encontraram. E eu fiz questão ali no temas com enfoque CTS, eu coloquei o A entre parênteses, acrescentei o A, né, para ficar CTSA. Temas com enfoque CTSA. Por quê? Porque mais recentemente o A, né, foi incluído em CTS-A, porque aí nós temos abordagem ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Não dá para separar, né, ciência, tecnologia, sociedade do ambiente.
Aí nós temos, esses autores encontraram trabalhos em torno disso, em ensino de ciências, temas com enfoque CTSA, que envolve formação de cidadãos aptos a participar de discussões sobre as implicações sociais do desenvolvimento científico e tecnológico, como, por exemplo, aquecimento global, combustíveis, chuva ácida, poluição, corpo humano, uso das plantas, etc. Vejam, eles tinham colocado CTS, né? Mas tudo isso daqui é ambiental, né? Aquecimento global, combustíveis, chuva ácida, poluição, o próprio corpo humano, né? A nossa maneira de estarmos presentes no meio ambiente, né? A nossa natureza é natural, é biológico, né? E o uso das plantas, tudo isso é ambiental, por isso é realmente um enfoque CTSA, mas tudo isso é tema interessante para a área do ensino de ciências. E vejo no item B temas ambientais, continuando, é tema ambiental ali em cima também, né, do CTS. Mas aqui os temas ambientais visando os trabalhos que eles encontraram, esses em torno de temas ambientais, visavam aproximar os conteúdos ensinados para os alunos de situações vivenciais, coisas que os alunos estavam vivenciando. E aí esses temas eram biotecnologia, biocombustíveis, questão da água, alimentação orgânica, etc. E esses temas, eles procuravam os autores desses trabalhos, que eram professores, ou professores junto com pesquisadores atuando, eles procuravam levantar entre os próprios alunos. Se vai trabalhar meio ambiente junto dos alunos, aí olha que trabalho interessante na área do ensino de ciências que dá. É você propor para que os alunos sugiram o que, dentro do que eles estão vivenciando, o que eles gostariam de estudar. Isso é freiriana, uma abordagem freiriana. Né? E aí vão surgir coisas assim, bem óbvias, né, da vida cotidiana, como a questão da água, alimentação orgânica, dentre outros. Né? Aqui nós temos no C a situação de estudo. A situação de estudo ela diz respeito à elaboração de atividades em torno de alguma temática, com a qual são abordados conteúdos escolares de forma interdisciplinar. Essa situação de estudo se refere mais à interdisciplinariedade. E alguns trabalhos que eles encontraram, elas tinham a ver com percepção do ambiente, órgãos dos sentidos e outros, mais trabalhados com os alunos de maneira interdisciplinar, ou seja, envolvendo mais professores, não apenas o professor de ciências. Quando você vai trabalhar com órgãos de sentidos, é possível ter o professor de artes junto, né? Fica interessante, junto com o professor de ciências. E assim por diante, né? Teria que pensar o que mais, quem mais que entra, né? E que pode colaborar, né? Numa determinada situação de estudo e desenvolver isso como um trabalho mesmo de pesquisa científica. O D são os temas freirianos, e aqui ainda mais específico do que os temas ambientais, que eu falei quando vocês já vêm dos pressupostos que os próprios alunos estão levantando, já é freiriano, já é uma abordagem freiriana. Mas aqui, temas freirianos é mais específico ainda, porque diz respeito eram pesquisas que buscavam estudar a organização do currículo e do trabalho pedagógico a partir de temas geradores da situação local, como, dá-se um exemplo ali, seca, saúde e agricultura no Nordeste brasileiro. Um trabalho, um ensino na área do ensino de ciências, em que os autores estudaram isso, como o currículo estava organizado e o trabalho pedagógico em torno de uma situação, que é a situação do Nordeste brasileiro, e como que seca, saúde e agricultura estava sendo abordado ali dentro, e como que os alunos viam essa abordagem, se interessavam por ela, né, o que eles traziam, né, das suas próprias vivências para o trabalho pedagógico.
O E aqui é unidades de aprendizagem, que são um conjunto de atividades estrategicamente selecionadas para trabalhar um tema. Unidades de aprendizagem, a gente está fazendo isso. Quando eu propus 3 unidades de aprendizagem, unidade 1, 2 e 3, em cada uma delas a gente tem um conjunto de atividades que tem como intenção uma estratégia para trabalhar do mesmo tema, que é o plano de trabalho científico, em 3 momentos diferentes de sua construção. E isso pode ser feito também da mesma forma nas escolas, com o ensino de ciências. E assim como eu falei para vocês, isso para mim é uma investigação, nada impede que o professor da escola transforme isso em trabalho investigativo, mesmo que ele leve muitos anos ali coletando informações para chegar num momento e conseguir realmente analisar os dados, e até com a ajuda de alguém, participação de algum outro pesquisador, transformar isso em artigo, publicar realmente, divulgar seus resultados, e a gente está vendo isso acontecer muito, né? Nesses eventos da área do ensino de ciências, sempre tem muitos professores de escola participando e apresentando seus trabalhos, né? E aqui no tema F, também esses autores encontraram trabalhos em torno dessa aproximação entre temas conceituais e contextuais. Exemplos de temas conceituais, se você tem que trabalhar na escola com uma determinada turma, propriedades dos materiais, densidade. Ou então, se você tem que trabalhar transformações químicas, formação de novos materiais, que são temas conceituais, que às vezes os alunos nem entendem no que isso serve para a sua vida pessoal. Mas quando a gente fala em temas contextuais, é a aproximação realmente, né? É a vida, na vida, né? Os significados para a vida prática. E aqui tem alguns exemplos: tratamento da água para consumo humano, lixo urbano, descarte e reciclagem de materiais, conservação de alimentos. Então é isso, né? Aí pode-se fazer aproximações, é o mais ideal, né? Você está trabalhando com propriedades dos materiais, por que você não pode trabalhar com um tema conceitual, que é a reciclagem, né, do lixo urbano, por exemplo? E mostrar a aplicabilidade daquilo que está sendo ensinado conceitualmente, contextualizando, né, aquela situação. Então, aqui mais vários exemplos, né, de temas, como quanta coisa está sendo desenvolvida na área, né, quanta coisa pode ser explorada. Vão pensando no que vocês querem fazer. Eu só, para ilustrar um pouquinho a mais, eu coloquei 2 exemplos aqui, já CTSA mesmo, tá, um artigo de 2016, mais recente, de Monteiro. É uma abordagem ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, um trabalho científico desenvolvido com turmas, com uma turma de ensino médio. E aqui ele desenvolveu o trabalho que era, assim, um trabalho de ensino-aprendizagem investigativo, em 5 momentos. No primeiro momento, ele, partindo das concepções prévias dos alunos, aí no segundo momento, fazendo análise de texto 1, texto 2, perigo no ar, poluição atmosférica. No terceiro momento, a apresentação realmente do conteúdo, entrando nessa parte conceitual. Olha só, entra ali em características do carbono, observação de embalagens, compostos orgânicos. E no quarto momento, já uma parte assim, né, que envolve ludicidade, né, tem gincana, uma pesquisa desenvolvida pelos alunos, construção de moléculas tridimensionais, paródia, de relacionar a imagem da poluição com os compostos que foram estudados, solução de um problema que foi apresentado, para lá no final ter uma avaliação dos alunos com o que foi oferecido e do projeto em si, dos alunos entre eles, para com eles mesmos. E o autor faz uma análise dos resultados, onde que ele conseguiu chegar com isso. É um trabalho assim, né? Então, um trabalho que é uma pesquisa experimental, realmente, né?
dentro da sala de aula com abordagem CTSA. Aqui nós temos um outro exemplo de uma autora chamada Jesus. Jesus é o sobrenome dela, né? Jesus 2019. E ela apresenta o trabalho de uma sequência didática interdisciplinar, envolve ciências biológicas e geociências. Aí tem assim, vejam só, ali em cima, na primeira linha, foram 16 aulas em torno de ecologia. E ali tem a problematização, foi a apresentação com multimídia, a realização de roda de conversa. Na terceira coluna, nós temos organização do conteúdo. Teve só 2 aulas expositivas, vejam. Do total de 16 aulas, só 2 aulas expositivas. Olha que legal, né? E um teste de pegada ecológica, no final, a aplicação do conhecimento, com formação de duplas, que eles tinham que realizar uma atividade. E eles precisavam construir alguns cartazes com um programa institucional de sustentabilidade. A partir de tudo isso aí que aconteceu, dos estudos, dos jogos, né, das aulas expositivas, as duplas fizeram cartazes com princípios de sustentabilidade aplicáveis para a vida em casa, nas residências, e também para uma escola sustentável. Essa foi a primeira parte, né, 16 aulas de ciências biológicas. Depois, em geografia, entrando a parte de geociências, foram 7 aulas sobre impactos ambientais. E teve várias também dinâmicas, né? A aula expositiva foi uma só, e produção textual de matéria de jornal. Lá no final, olha, atividades em conjunto, né? Foram 4 aulas em que eles foram para uma aula de campo, na APA, uma área de proteção ambiental da Pedra do Elefante, e fizeram um piquenique lá com os alunos. No final, essa última a última coluna, aplicação do conhecimento, foi uma exposição dos trabalhos no saguão da escola. E isso daqui, olha só, foi o quê? Foi o desenvolvimento de uma metodologia também, de uma abordagem CTSA, e que envolveu interdisciplinaridade, a gente está vendo aqui, né, biologia, geografia, aulas em conjunto, e que foi transformada em artigo científico. Mas antes de transformar no artigo, vem o quê? O plano de trabalho, que é o projeto, que é isso que vocês têm que desenvolver aqui nessa disciplina. Bem, eu mostrei para vocês, então, muitos temas, né? Tipos de pesquisa de acordo com os temas escolhidos. Uma riqueza muito grande de possibilidades. E agora eu vou mostrar para vocês a questão das fontes de informação. Eu usei aqui Santin 2021, trabalho desse ano. Mostrar, né, existe um ciclo da informação. É um ciclo mesmo. A comunicação, a construção e o uso. Quando a gente está construindo informações para mostrar para os outros, né, a gente consegue mostrar como que isso que foi produzido, que está sendo divulgado através dos artigos, através da apresentação em eventos, né, congresso, encontros nacionais da área, como que isso vai ser usado realmente, né? Eles têm ali o uso. Então, são 3 compartimentos interligados o tempo todo, a construção, a comunicação e o uso. Um retroalimentando o outro. E, de novo, aqui entra aquela questão que a gente falou no início da aula, né? A importância do que é desenvolvido como pesquisa na área do ensino de ciências ser aplicável ao ensino na área de ciências. E que esse ensino, realmente, ele espelhe, né, para quem está produzindo ciência, aquilo que é importante produzir. Aqui é para também ilustrar para vocês, é do mesmo trabalho desse Santin 2021, e esse trabalho, na verdade, é um artigo daquele livro, né, que eu enviei para vocês por e-mail, que vocês não estavam conseguindo baixar, né?
Lá vocês vão encontrar esse artigo na íntegra. Se alguém tiver alguma dúvida sobre essa questão das fontes, né, fontes de informação em ciência, tecnologia por tipologia, vocês têm lá um texto na íntegra. Aqui eu estou dando uma passada rápida, né? E nós temos essas aqui que são as fontes importantes para vocês usarem nesse plano, na construção desse plano de trabalho científico. Então, vocês começam com fontes, aqui nós temos fontes primárias. E essas fontes primárias, que é o que está mais disponível para a gente ler realmente, são as informações que estão disponíveis para a gente ler e usar delas, ou para construir nossas próprias pesquisas, ou para construir nossas aulas, né, quando nós vamos lecionar, assim como eu estou fazendo aqui com vocês. Então, eu estou aproveitando aqui de fontes primárias para organizar minhas ideias e mostrar para vocês de uma maneira organizada, para que vocês, obtendo dessas informações, agora possam usar da maneira que vocês precisam usar, ou seja, para construir esse plano de trabalho científico, que é o quê? Um exercício de aprendizagem que faz parte da formação de vocês. Mas o que nos interessa agora são essas fontes primárias, vejam quais são elas. Os periódicos, são essas revistas que saem periodicamente e que publicam artigos científicos. São periódicos, livros e coletâneas. Coletâneas, às vezes, assim, são coletâneas de artigos que se transformam em livros, né? São transformadas em livros. Anais de eventos. Aqui eles colocam patentes, mas no nosso caso aqui não envolve tanto essa questão, né? Porque o que vocês precisam mesmo é leitura, né? Vocês vão ter que ler. Patente significa alguns produtos que às vezes são patenteados e que acabam também sendo disponibilizados para que outros possam usar de alguma maneira, tanto academicamente como no ramo empresarial. Também são fontes primárias, projetos de pesquisa, relatórios técnicos científicos, normas técnicas que às vezes são apresentadas no formato de cadernos, de apostilas, teses e dissertações. Teses são resultado de doutorado, dissertações são resultado de mestrado, diários de campo, autobiografias. Essas fontes primárias é que vocês vão precisar, principalmente os periódicos, os livros, anais de eventos, teses e dissertações são as fontes mais importantes para vocês, né, nessa questão de buscar, assim, desenvolver algum raciocínio organizado no formato de um plano de trabalho científico. E aí, fontes secundárias são onde vocês encontrariam as fontes primárias, né? São bases de dados, bancos de dados, bibliografias e índices, catálogos de bibliotecas e etc. Isso aqui vocês podem ver com calma lá no artigo. É o primeiro artigo daquele livro, né? Fácil de encontrar. Logo depois da introdução, tem uma introdução do livro, vai entrar nesse artigo aqui. As fontes terciárias, elas são as bibliotecas, né? São as bibliografias, os centros de informação, os diretórios. Então, eu diria assim, as fontes terciárias, elas têm coleções de fontes secundárias e também de fontes primárias. As fontes secundárias têm coleções de fontes primárias, e as fontes primárias é onde a gente vai encontrar as informações para leitura mais diretamente. E aqui é desse mesmo trabalho de Santin, 2021, que tem essa pesquisa bibliográfica em bases de dados, a partir da qual eu me inspirei, né, para elaborar o primeiro roteiro para vocês. Porque ele sugere, né, como começar uma pesquisa quando você está interessado em fazer um trabalho científico na área do ensino, de ciências. Quando você vai começar a construir um plano de trabalho científico ou projeto. Aí ele começa sugerindo assim, identifique, né, qual o tema que está interessado em trabalhar, formule a questão ou questões de pesquisa, o que você quer saber em torno daquele tema. Um exemplo de um tema, eu vou exemplificar dentro do que eu conheço mais, tá? Que tem a ver com a minha formação, né, que é a área de meio ambiente. Mas eu misturo com ensino, né? Então,
se eu quisesse, como um exemplo aqui, identificar um tema, né? Ah, tenho interesse em meio ambiente e escolas. Esse seria o meu tema. E vocês, cada um de vocês já tem que escolher um tema, né? Então, vocês que vão pensando aí, dentro de tudo que a gente falou aqui, mais que vocês vão procurar na pesquisa de vocês. Tá, tudo bem. O tema é meio ambiente e escolas. Mas o que é exatamente que eu vou estudar? Eu tenho que formular algumas questões. Aí eu poderia, por exemplo, querer saber como está sendo abordado a questão ambiental nas escolas, mas assim mesmo, ainda é muito amplo. Então, eu poderia fazer um recorte. Ah, vou estudar no ensino médio, mas ainda é amplo, sabia? No ensino médio, mas eu vou tentar analisar até que ponto a abordagem CTSA está sendo empregada em escolas no ensino médio. Eu já está começando assim a especificar mais, né? Eu estou começando a recortar mais, né? Eu comecei do mais genérico, que é meio ambiente em escolas, e estou indo direto a um assunto que é mais recortado. Então, abordagem CTSA, Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, no ensino médio de escolas públicas. E aí, partindo dessa primeira questão, aí eu posso realmente ir passar para esse ponto 2, que é escolher as bases de dados que contemplam esse assunto, considerando o tema, a área de conhecimento, onde que está, né? Onde que se pode encontrar informações sobre esse assunto, quais as bases referenciais e de texto completo. Tem que começar a procurar essas bases. E essas bases, aí quando vocês forem procurar, é que vocês têm que seguir essa classificação ali que apareceu, né, naquela tabela, as fontes primárias, que são acadêmicas mesmo, aceitas academicamente. Não vale fazer pesquisa no Wikipédia, sabe? E algumas outras fontes que são fontes de pesquisa de alunos do ensino médio, ou fontes assim que não são garantidas, não tem garantia que você vai encontrar realmente informações seguras, né, fidedignas, do ponto de vista acadêmico. Vocês têm que ir direto naquelas fontes ali primárias. Para chegar nas fontes primárias, vai na fonte secundária. Mas a gente já chega nessa questão, porque o próximo ponto é elabore um esquema preliminar do trabalho. O que você pretende fazer? Você tem um tema de pesquisa, quais os tópicos que vão entrar no seu trabalho, e dentro desses tópicos você já consegue tirar alguns termos de busca para selecionar quais as bases de dados, onde você vai buscar pela informação. Claro que, se você está fazendo um trabalho acadêmico mesmo, que é para publicar, né, apresentar para uma banca, como o próprio TCC de vocês, tem que tomar cuidado aqui, até mesmo nas bases, né, as bases de dados. Você vai fazer um trabalho só baseado no sistema de busca do Google, será que vai ser o suficiente? Ou você tem que passar a buscar alguma coisa a mais? Você pode, por exemplo, começa com o Google Acadêmico, e aí, dentro do que você conseguir no Google Acadêmico, você analisa as referências bibliográficas do trabalho, dos trabalhos que se conseguiu ali, vai ampliando, né, a sua abordagem. Mas isso, olha, pessoal, estou falando TCC de vocês, não estou falando aqui para o nosso trabalho. Trabalho da disciplina mais breve e simplificado. Então, o Google está ótimo, tá? Vamos trabalhar com o Google aqui como base de dados. Mas o Google acadêmico, tá? Depois, eu acho que eu já coloquei lá no roteiro, nós já vamos chegar no roteiro. Já estou quase terminando com vocês essa parte da aula. E o ponto 4 fala, identifique os termos da pesquisa. Você já tem o tema, qual o tema que você vai pesquisar, quais os tópicos que o teu trabalho vai abranger, né? Naquele meu exemplo, eu já estava falando, o meu tema é meio ambiente escolas, mas os tópicos é ensino médio, abordagem CTSA,
escolas públicas, eu misturo tudo isso, tem um recorte. E aí, os termos de busca, eu posso colocar isso, meio ambiente, ensino médio, abordagem CTSA, e abordagem CTSA e ensino médio. Posso escolher esses temas que têm a ver com a questão que eu estou querendo estudar, né? E aí, a base de dados, no nosso caso aqui, então, é o Google Acadêmico. Aí, nesse item 4, ele está falando aqui, identifique os termos da pesquisa. Já falei aqui para vocês 3 no meu exemplo, né? Então, meio ambiente e escolas, meio ambiente e ensino médio, abordagem CTSA e ensino médio. Poderia usar esses 3 temas de pesquisa, jogar no Google Acadêmico. No caso desse nosso trabalho aí, eu falei para vocês, peguem uns 4 artigos, no máximo. Não estou pensando que vocês vão ler os 4 artigos na íntegra, não. Eu já vou mostrar, na próxima aula a gente vai falar sobre redação acadêmica e a gente vai conversar mais sobre essa questão, né? Como aproveitar das informações que estão disponíveis no artigo. Mas aqui, a princípio, é esse início, né? Então, o tema, um esquema preliminar do trabalho, que envolve quais os tópicos compreendidos no trabalho, os termos de busca, onde que se vai buscar, e aqui ele comenta, né, o Santin, em 2021, fala, use vocabulários controlados da educação e de outras áreas, mas áreas acadêmicas, para identificar os termos corretos, que são as palavras-chave, né? Além disso, acompanhe os termos utilizados na literatura sobre o assunto. Tem que procurar na literatura acadêmica mesmo, né, para ser fidedigno, como um plano de trabalho científico. Considerações finais. Então, tendo em vista tudo o que foi falado, é preciso realmente fortalecer esse vínculo, né, entre pesquisa na área do ensino de ciências e o próprio ensino de ciências na prática. E nós vimos que tem vários tipos de pesquisa e de temas, e o processo de conhecimento nessas pesquisas, em torno desses temas, está em franca expansão, é uma área que está em franca expansão, tem muita coisa sendo pesquisada, muita gente trabalhando com ensino de ciências, deve-se procurar envolver sempre interdisciplinariedade, contextualização, implicações sociais e ambientais dos conteúdos, não ficar só no conteudismo, né? Abordagem conteudista, mas procurar realmente, como nós vimos aqui, tem abordagem por temas, tem a abordagem CTSA, né? tem estudos de caso que envolvem interdisciplinaridade, né? Tem muitas coisas para se fazer, contextualizar os conteúdos com os quais é preciso trabalhar nas escolas, né? As implicações sociais e ambientais, como foi falado, o próprio Delisoikov, né, coloca o ensino de ciências como pertencente à grande área, né, ciências humanas aplicadas, dada a importância do ensino de ciências na formação das pessoas, realmente. E saber escolher com coerência acadêmica as fontes de informação, é como eu estava falando para vocês, Wikipédia não vale. Brasil Escola também não vale. Brasil Escola geralmente assim para pesquisa de escola, né? De ambiente escolar, até às vezes até os professores de escola também usam, mas aqui a gente está desenvolvendo uma pesquisa acadêmica. E experimentar a partir da escolha de um tema agora, né? A elaboração de um esquema preliminar de trabalho também, porque essa é o momento de irmos à prática, né? Agora vamos à parte prática disso tudo.